Salve Maria! Me chamo Diego, sou da Congregação Mariana Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em São José, aqui vinculado à Federação das Congregações Marianas de Salvador. E é uma alegria novamente estar participando, e colaborando com este projeto, o projeto Mais Que Amigos Marianos. Então, hoje nós vamos aqui falar um pouco a respeito da importância dos dogmas, de modo especial dos dogmas marianos, né? Então, inicialmente, quando nós falamos de dogmas, o que deve ficar muito claro em nossa mente é que a igreja é a coluna da verdade. Então, nós, primeiramente, antes de falarmos dos dogmas, precisamos entender que compete à igreja dizer a verdade, difundir a verdade, proclamar a verdade. E, portanto, cabe a nós seguirmos a igreja. Cristãos católicos que somos, devemos sim fidelidade a tudo aquilo que a igreja proclama como verdade. Inicialmente, quando se fala de dogma, eu gosto muito de recordar do Papa Bento XVI, quando a época era cardeal, em que ele nos diz que o que é dogma? Ele deixa bem claro que dogma é uma interpretação bíblica a respeito de um assunto. Então, quando nós vamos caminhando para compreender dentro daquilo que a igreja nos diz o que de fato é dogma, podemos afirmar assim com plena certeza de que o dogma é a interpretação inequívoca, a interpretação correta e, portanto, proclamada pela igreja. Quando a igreja proclama um dogma, a igreja se preocupa em instruir os fiéis para que todos possam assim enveredar pelo caminho daquilo que é correto, daquilo que é, digamos, mais fidedigno aos princípios do próprio Cristo. Quando a igreja proclama um dogma, a preocupação da igreja é que aquela verdade, ali consubstanciada no dogma, ela possa atingir a todos. Todos possam receber as informações, possam assim caminhar no sentido de contemplar a verdade revelada. A igreja tem esta missão dada pelo próprio Cristo de fazer com que todos possam contemplar, de fato, a verdade revelada. Ou melhor, tudo aquilo que o próprio Cristo assim quis, que chegasse de fato até nós, a verdade salvífica. E nesse contexto, nós encontramos a Virgem Maria. A Virgem Maria, ela possui dentro do projeto de salvação, um projeto salvífico, dentro do plano da redenção, um papel crucial e de sobremaneira, de modo que a igreja sempre se preocupou com substanciar em dogmas algumas verdades relacionadas à Virgem Maria. Então, algumas verdades relacionadas à vida de Nossa Senhora precisavam, de fato, encontrar uma orientação, digamos que, como já falei, inequívoca. Então, claro, dentro da história da igreja, nós vamos encontrar, dentre os dogmas ligados à Virgem Maria, vamos encontrar algumas discussões, até mesmo, claro, de cunho teológico. Quando a igreja proclamou os quatro dogmas marianos, a preocupação da igreja foi que os fiéis pudessem, de fato, conhecer a Virgem Maria como ela é. A preocupação da igreja foi esta, em dizer a verdade e, portanto, fazer com que todos na igreja pudessem, assim, conhecer estas verdades. E, conhecendo estas verdades, pudessem, assim, ter contato com esta verdade. E, tendo contato com estas verdades, pudessem, assim, também difundir, caminhar para a propagação. É por isso que cabe a todos nós, de modo especial os congregados marianos, promoverem, e de fato defenderem, uma vez que estes dogmas são verdades de fé. Então nós encontramos os 4 dogmas marianos. Nós encontramos o primeiro dogma, eu vou aqui comentar sobre os 4 de modo muito sucinto, mas assim, na ordem em que, digamos, eu considero mais interessante para a compreensão. Nós vamos encontrar o primeiro dogma, o dogma da Imaculada Conceição. Neste dogma, nós aprendemos que, o que é que a igreja nos diz? Que a Virgem Santíssima, ela de fato, ela foi isenta
do pecado original. Ou melhor, em Maria não há pecado. Né? Em Maria não há pecado. Então, e o que é muito interessante nisso tudo é que, neste dogma de modo específico, quando houve a proclamação do dogma, o Papa deixa bem claro que que ele proclama aquele dogma, no caso, o dogma da Imaculada Conceição, com a finalidade de deixar bem claro para os fiéis que, de fato, a Virgem Maria, ela foi concebida sem pecado. E essa concepção sem pecado se deu pelos méritos do próprio Cristo. Né? É muito interessante, muito belo isso. Em seguida, encontramos o dogma da virgindade perpétua. E nós encontramos, né, neste dogma, assim, muito bem claro que, né, de fato, é fundamentado de modo especial naquela passagem que fala, né, em que uma virgem, né, de fato concebeu, esse que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Né? Então, assim, nós vamos compreender que a virgindade perpétua, nesse caso aí, proclamada, né, a Virgem Santíssima, sendo de fato virgem antes, durante e depois do parto, como um sinal perpétuo de que de fato ela é a escolhida, né? E que de fato, por meio dela, vem a nós, nosso Senhor Jesus Cristo, vem a nós a salvação. Em seguida, nós vamos encontrar o dogma da maternidade divina. Neste dogma, o dogma da maternidade divina, encontramos o quê? Nós sabemos, e a igreja assim nos diz, que Cristo era uma só pessoa. Pessoa esta que tinha duas naturezas. Né? Então tinha a natureza humana e a natureza divina. E nesse dogma nós contemplamos o quê? A Virgem Santíssima, ela é mãe de Cristo inteiro. Ela é mãe de Cristo de modo integral. Então, a Virgem Maria, ela é chamada de quê? De mãe de Deus. Meus irmãos, a dignidade abaixo de ser Deus é a dignidade de ser mãe de Deus. Então, encontramos assim neste dogma. E, por fim, encontramos o quarto dogma, que é o dogma da Assunção. Né? Ou melhor, terminados os dias, né, aqui na terra, a Virgem Maria foi assunta, foi de fato elevada aos céus em corpo e alma pelo seu filho. Né? Ou melhor, a Virgem Santíssima no céu, ela está em corpo e alma. Ou melhor, ela está gloriosa no céu em sua plenitude. Quer dizer, em Maria aconteceu de modo antecipado o que acontecerá conosco. Deste modo, se revela muito importante conhecermos os dogmas da nossa fé católica. De modo especial, como aqui estamos nos referindo aos dogmas marianos. Precisamos conhecer a Virgem Santíssima. Precisamos conhecer a Virgem Maria para que, conhecendo, possamos assim cada vez mais crescer na devoção. Né? Crescer na devoção à Mãe de Deus. Nós teremos a oportunidade de termos vídeos a respeito de cada um desses dogmas, né? De cada um dos dogmas que aqui eu citei, né? De modo sucinto. Mas, assim, vem aqui de fato o apelo para que nós conheçamos a nossa fé, conheçamos a doutrina católica, conheçamos os dogmas, né? E que de fato são para nós uma oportunidade ímpar de conhecer o que? A verdade revelada. Né? Então, gente, assim, vamos caminhando juntos, vamos seguindo sempre, para que assim, trilhando um caminho cada vez mais de busca, né, da santidade, possamos seguir sempre em direção a nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos somos mais que amigos marianos. Salve Maria!